Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Pessoas de olhos negros. A moça que nos conta esse relato é de Moçambique, na África, e ela diz que lá eles também falam português, afinal também foram colonizados por eles. E ela conta que isso aconteceu há pouco tempo atrás. Ela diz que mora com as duas filhas dela, numa casa com 3 quartos. Mas ela diz que nesse momento está dormindo na sala, que é em frente ao quarto das meninas, porque a cama que ela comprou ainda não chegou. Então, em um sábado, ela se preparou para dormir tudo e foi se deitar lá na sala. Dormiu. Só que acordou assustada, porque no meio da madrugada ela acordou e estava completamente nua. Ela tinha ido dormir com uma camisola branca, um vestidinho branco curto. Só que acordou no meio da madrugada nua, sem nada mesmo. Só que além do vestido, ela usava também uma calcinha e um absorvente, porque ela estava menstruada. No susto, ela foi se lavar, porque tinha sangue ali nos lençóis e um pouco até no chão. E aí ela voltou a dormir. No domingo foi Páscoa e ela teve visita em casa, mas contou isso só pro namorado dela e pra irmã dela. Eles ficaram super assustados com isso também, mas ela resolveu esquecer desse assunto e seguir em frente. Nesse mesmo domingo à noite, novamente ela se preparou e foi dormir no sofá na sala, como ela disse, em frente ao quarto das filhas. Só que quando ela dormiu, ela se viu num sonho, aí ela começou a sonhar, e nesse sonho ela se viu deitada, dormindo, ela estava dormindo no sonho, e ela sentiu como se fossem mãozinhas pequenas sobre ela, isso tudo no sonho. Então ela pensou que fosse a filha dela, de 2 aninhos, que às vezes ia até lá para dormir com ela. Então ela se levantou e disse para ela, vem deitar com a mamãe. Mas quando ela virou para olhar, ela disse que era a filha dela, mas tinha os olhos completamente negros e muito grandes. Aí no sonho ainda, ela se levantou e foi correndo no quarto das meninas para ver se estava tudo bem. Só que quando chegou lá, a mais nova, de 2 anos, não estava lá. E de cada lado da cama tinha uma menina igual à filha mais velha dela. Nisso ela pegou uma das meninas, a que não tinha a roupa da filha dela, levantou a menina, levou para a sala e começou a bater nessa menina, no meio da sala. E do quarto ao lado das meninas, que é onde dorme a babá delas, saiu uma senhora, que ela também não sabe quem é. E essa senhora começou a questioná-la, por que ela estava batendo na menina? E ela explicou que estava batendo porque ela tinha levado a filha dela. Nessa hora o sonho mudou. E aí ela se viu na cidade natal dela, na casa dos pais dela, onde ela procurava desesperadamente uma tia, que ela queria conversar com essa tia que é falecida há 9 anos. Nisso ela acordou sentindo, parece que o corpo arder por dentro, e ficou ali cerca de 1 hora sem conseguir se mexer. Era como se um fogo ardesse por dentro dela. Só que era uma noite fria e ela sentiu o corpo queimar. Quando ela finalmente conseguiu se mexer, ela se levantou e foi para o quarto das filhas. Ali ela fez uma oração e voltou a dormir. E ao dormir, ela teve a visão de uma pessoa na sala de jantar, que é ao lado da sala. E era um homem alto, branco e muito bonito. Lembrando que ela diz que lá a maioria são negros ou mestiços, dificilmente alguém com aquelas características. E esse homem olhava para ela e tinha também os olhos completamente negros. E aí ela acordou novamente com aquela sensação de estar queimando por dentro e paralisada. E esse dia ela passou o dia todo cansada, fraca. No dia seguinte, o namorado dela a apresentou a um pastor e ele foi na casa dela, fez uma oração lá, orou pela família e disse que alguém tinha feito uma macumba para eles. Na verdade, ele disse que alguém tentou fazer uma macumba para ela.
Mas ela diz que agora ela tá bem, mas continua recorrendo muito a Deus. Ela diz que lá todo mundo praticamente recorre a feitiços. Mas ela tem pavor disso e acredita fervorosamente em Deus. As bruxas gêmeas do pijama listrado. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela e com o marido dela. Foi no ano de 2014, quando eles tinham acabado de mudar para uma casa. Os dois trabalhavam e quando ela trabalhava, o marido ficava com o filho, porque ele era ainda muito novinho, né? E inclusive era aquela fase que ninguém dormia direito à noite por conta do bebê. Então, certa manhã, ela disse que foi trabalhar, mas enquanto estava fazendo as coisas do serviço, ela começou a sentir um aperto no peito. Isso era por volta das 8 da manhã e durou até umas 11 da manhã. Era como se alguma coisa dissesse que tinha alguma coisa errada. E ela ficou tentando ligar para o marido dela e nada dele atender. E isso foi até 1 hora da tarde, ela tentando falar com ele, quando ele finalmente atendeu. Como ela sai do serviço às 3 da tarde, ela foi correndo para casa. E chegando lá estava tudo normal. Então ela pensou que fosse coisa da cabeça dela. Só que à noite, quando eles foram dormir, ela teve um sonho. Ela sonhou que estava num quarto, deitada numa cama de solteiro. Era um lugar muito escuro. Naquele lugar só tinha uma televisão antiga e estava ligada só naquela estática, sabe? Aquele chiado. Aí ela se levantou daquela cama e começou a olhar em volta para tentar descobrir onde é que ela estava. E ali havia mais um quarto, do mesmo jeito, também com uma televisão antiga na estática. Só que tinha 2 camas de solteiro. E quando ela foi entrando nesse quarto, ela viu que ali tinha 2 mulheres, se é que ela pode chamar assim. Elas tinham cabelos longos, embaraçados, e usavam pijama listrado até o pé. E elas estavam de costas para a moça que nos conta esse relato. E estavam de mãos dadas, uma de mão dada com a outra, e elas eram idênticas. Quando ela se aproximou dessas 2 moças, elas viraram e olharam para ela. E ela conta que elas tinham um olhar maligno. Na hora que ela viu, ela se virou e quis voltar correndo em direção à porta. Mas parece que quanto mais ela corria, mais a porta se distanciava. Nesse momento, ela sentiu uma mão segurar o cabelo dela, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. E eram essas 2 mulheres. Ela conta que elas puxavam o cabelo dela e davam risada, mas elas continuavam de mãos dadas. E ela, no desespero, acordou assustada desse sonho e já era hora de trabalhar. Bom, quando acabou o serviço, ela voltou para casa, rotina de sempre, tudo normal. Quando ela chegou em casa, o marido dela contou uma coisa para ela, que naquele dia que ela tentou ligar para ele, tentou e ele não atendia, ele contou que ele estava muito cansado e ele deitou no sofá. E ela conta que o sofá fica de frente para o corredor da cozinha. Porém, ele acordou assustado, parece que sentindo a presença de alguém ou de alguma coisa. E quando ele olhou para o corredor, ele viu uma mulher alta e magra, com os cabelos compridos, que usava um pijama listrado. E ele conta que essa mulher olhava para ele com um olhar maligno e diz que parecia que ela era toda enrugada. A pele era cinza, meio azulada, parecia um cadáver. E ele não conseguia se mexer e nem falar. Ele só conseguia olhar para aquilo e em pensamento ele começou a clamar a Deus, pedindo para Deus tirar aquilo dali. E nisso ele fechou os olhos e parece que adormeceu, pois acordou com a sogra dela entrando na casa, ou seja, com a mãe dele entrando em casa. Só que ele não contou isso para ninguém, ele só contou isso para ela depois que ela contou do sonho que ela teve com as 2 mulheres de pijama listrado. E eles ficaram com medo de ser algo mandado por alguém que talvez não gostasse deles, vai saber. Depois disso, eles fizeram algumas orações ali na casa e nunca mais viram nada do tipo. E aí, gostando dos relatos? Não esquece do like! A vela acendeu sozinha. A moça que nos conta esse relato tem 46 anos e mora em Guaratinguetá, Vale do Paraíba.
E isso aconteceu no dia 26 de abril agora de 2019. Ela conta que mora em uma casa nova, ela se mudou faz 1 ano. E moram na casa ela e a mãe. E ela conta que a mãe dela sempre acende uma vela branca para o anjo da guarda dela. E ela sempre acende essa vela num pratinho pequeno, um prato branco também. E sempre fora de casa. E após a vela queimar, acaba sobrando aquele restinho de parafina, né? E ela conta que a mãe dela sempre acende a vela no mesmo prato. Só que fazia algum tempo que ela não acendia mais uma vela para o anjo da guarda. E a mãe dela guarda esse pequeno prato das velas no alto de um armário na cozinha, bem no alto. Então ela conta que uma tarde ela limpou a cozinha após o almoço e foi deitar, dar um cochilo. E a mãe dela também descansa à tarde, então se levantou, pegou uma fruta e foi para a piscina. No fim da tarde ela saiu da piscina, que fica no quintal, e foi até a cozinha. E ela conta que tem um beiral no canto da cozinha e não havia nada lá a hora que ela limpou a cozinha e foi deitar. Só que então a mãe dela entrou na cozinha e viu ali naquele beiral o prato com o pratinho de velas queimando. Ele estava com chamas altas. E ela conta que em cima do beiral tem uma pequena janela onde às vezes ela pendura ali o tapete da cozinha. E quase que pega fogo nesse tapete. E se pega fogo no tapete da cozinha, ia pegar fogo na casa inteira. Ainda bem que a mãe dela chegou a tempo. E a mãe dela diz que parecia que tinha açúcar naquele prato ou naquela parafina porque as chamas eram muito altas. Por que açúcar deixa a chama alta? E as duas ficaram muito assustadas com aquilo, porque nem ela nem a mãe dela acenderam vela ali naquele pratinho. Como que estava pegando fogo daquele jeito? Só tinha aqueles restinhos de parafina? E como é que esse prato saiu de cima do armário, é um armário alto que tem na cozinha, e foi parar no beiral? Sendo que precisa até subir na escada para ter acesso a esse pratinho que fica em cima do armário. Ela estava dormindo no sofá e a mãe dentro da piscina no quintal. Sei que diz que estão assustadas até agora e ela jura por tudo que é mais sagrado que isso é verdade. E ela pede para que, se algo parecido aconteceu com algum de vocês, que deixem aqui nos comentários, por favor. Holograma fantasma. A moça que nos conta esse relato tem 41 anos e é de São Paulo. E isso acontecia com ela quando tinha por volta de uns 5 anos de idade. Isso que aconteceu, ela diz que, se ela não se engana, aconteceu umas 2 vezes que ela se lembra. Ela conta que estava na sala assistindo televisão, quando surge na frente dela o irmão mais velho dela. Mas ela sabia que não era o irmão dela realmente, porque naquele horário ele estava na escola. E ela conta que a imagem dele era feita como se fosse aquelas imagens de TV que tá meio fora do ar. Parece que ele tinha chuviscos. Era como um holograma feito de chuviscos. Era assim a imagem que ela via do irmão dela ali na frente dela. Bom, aí a imagem do irmão dela sorriu para ela e fez um gesto como se fosse para segui-lo. Ele não disse uma palavra, então ela simplesmente levantou do sofá e começou a segui-lo. E ele foi em direção ao quarto dos pais deles. E então a imagem deitou no chão e foi para debaixo da cama dos pais. E ela se abaixou para ver o que é que ele ia fazer ali embaixo. E aí a imagem subiu, como se entrasse dentro do colchão. E sumiu. Outra vez foi a mesma coisa, só que dessa vez foi a imagem da mãe dela. Ela conta que esse mesmo estilo de imagem, como se fosse um holograma de chuviscos, passou, era a mãe dela, entre aspas, passou na frente dela, mas nem olhou para ela e seguiu em direção ao quarto do irmão dela e entrou lá. E mais uma vez ela sabia que não era a mãe dela, porque ela escutava a mãe cantarolar enquanto lavava a louça na cozinha. Bom, ela ficou curiosa e foi atrás da imagem. E quando entrou no quarto, não tinha nada lá. Ela diz que essas imagens nunca passaram um medo nela, ela nunca teve medo disso. Mas ela era muito criança, ela não tinha noção de que aquilo não fazia sentido algum. Só que recentemente, conversando com o irmão dela, ele contou
que quando ele era criança, ele também via essas imagens. E quando ele as seguia, elas também sumiam. E ela termina o relato querendo saber se mais alguém aí já teve algum tipo de experiência assim, com esses hologramas. Afinal, o que eram aquelas imagens? O que eles queriam ali? Antes de continuar, olha só o que eu tenho aqui, camiseta Relatos. A camiseta baseada aqui nos relatos, brilha no escuro, e se você comprar uma camiseta dessa, você leva junto uma foto, certo? Comprando a camiseta Relatos, você leva uma foto minha autografada junto, ok? E é só dar uma fuçadinha lá na loja assombrada, entra, o link tá aqui na descrição. Tem essa e muitas outras camisetas que também brilham no escuro lá na loja. Bom, se vocês gostaram dos relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!